Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje para falar a respeito dessa semana que vai ser muito difícil, muito dura para o torcedor do Bahia, para o time do Bahia. Antes do jogo contra o Corinthians, o Bahia acabou entrando na zona depois da vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza, a pressão aumentou, o jogo que já era importante se tornou ainda mais decisivo, e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito tanto dessa partida quanto do momento do time ali na situação na tabela, possíveis cenários para esse jogo, depois desse jogo, enfim. Esse vídeo é mais um desabafo mesmo, mais uma resenha sobre o momento que o clube está vivendo, do que alguma análise ou coisa do tipo, como eu costumo trazer aqui no canal. Antes de eu começar o vídeo, eu peço só que vocês deixem aqui o like para ajudar a gente a que esse vídeo chegue para mais tricolores. Também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, enfim. Vamos conversar um pouquinho, vamos debater sobre esse momento que o clube está vivendo. Vamos lá, meu povo, vou falar sobre essa semana que vai ser extremamente tensa, complicada, difícil para o torcedor do Bahia. Eu confesso que para mim está sendo a mais tensa e difícil do ano em relação ao futebol com o Bahia nesse ano de 2023. O Bahia está numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, algo que eu não imaginava estar vivendo nesse momento. Não esperava que o Bahia conseguisse se afundar tanto nessa reta final do campeonato. Eu esperava que o time conseguisse pelo menos 3 pontos nesses 2 jogos que teve em casa, mas enfim, passaram, não conseguimos. E se complicou muito na tabela, o Bahia se complicou muito. Mas havia uma esperança, e havia uma certa tranquilidade, entre aspas, porque o time estava fora da zona. Então dependia ainda apenas de si para sair dessa situação. Hoje o Bahia não depende somente de si. O Cruzeiro acabou vencendo em um jogo totalmente inesperado para mim contra o Fortaleza. Não colocava essa vitória do Cruzeiro, não esperava na verdade. Mas o Cruzeiro acabou vencendo, acabou colocando o Bahia na zona do rebaixamento e abrindo 2 pontos. E detalhe, ainda tem um jogo a menos para fazer, tanto o Cruzeiro quanto o Vasco. Isso reduzem muito as chances do Bahia ficar, porém, é óbvio, é uma situação ainda totalmente irreversível e para mim vai se decidir, na verdade, no jogo contra o Corinthians. Esse jogo contra o Corinthians ele vai ser extremamente importante, muito mais decisivo do que se parece. Falando rapidinho sobre o Cruzeiro e Vasco, para mim quem vence esse jogo, vou falar mais à frente, mas falando rapidinho aqui, para mim quem vence esse jogo se torna o adversário do Bahia pela última vaga do Z4. Para mim, as 3 já foram, que é América Mineiro, Coritiba e Goiás. O Goiás, para mim, não tem time para reverter essa situação, por mais que ainda esteja numa situação reversível, não tem time para isso. Então, acho que a última vaga fica entre Bahia, Cruzeiro ou Vasco. Se houver um vencedor nesse jogo entre Cruzeiro e Vasco, que vai ser amanhã, para mim, ele define o adversário do Bahia pela última vaga, que vai estar com o Bahia até o final ali disputando para ver quem cai. Falando sobre Bahia e Corinthians, para mim é um jogo muito mais importante, muito mais decisivo do que se parece. Se o Bahia vence esse jogo, o Bahia não volta só com 3 pontos na mala, volta com a confiança necessária para conseguir fazer um jogo mais tranquilo contra o São Paulo, porque a situação, por mais que ainda seja desesperadora, e difícil, dá tranquilidade para você fazer um bom jogo contra o São Paulo e conseguir 3 pontos, e jogar contra o América, que já é um time rebaixado, que tudo bem, complica alguns jogos para alguns adversários, mas o Bahia precisa ir lá e buscar o resultado, o triunfo, precisa se portar como um time tal, e acho que tem capacidade para fazer isso. E aí jogar contra o último jogo contra o Atlético Mineiro, dependendo da combinação que precisar para escapar, empatar ou ganhar, enfim. Acho que é algo simples para conseguir escapar dessa situação. Então, o jogo do Corinthians, para mim, ele é o mais importante e também o mais difícil que a gente vai ter pela frente. E é o jogo que vale muito mais que 3 pontos. É o jogo da retomada da confiança, porque assim, gente, é nítido que os jogadores estão cabisbaixo, é nítido que os jogadores estão com medo, desesperados. O próprio jogo contra o Atlético, para mim, se resume nisso. Não é que o Bahia fez uma excelente partida, o Bahia finalizou muitas vezes e teve volume porque estava desesperado. E também o Atlético é um time totalmente desinteressado nesse momento do campeonato. É um time que não agrediu tanto, é um time que não complicou muito a vida do Bahia. E o Bahia, sim, foi agressivo, tentou ir para cima, tentou finalizar muitas vezes, tentou fazer o gol de qualquer jeito. Acabou decepcionando muito, na hora da finalização, na hora do último passe. Sinais de um time que está desesperado. O Bahia teve enormes números de finalização. É uma prova de que o time estava desesperado no jogo. Conseguiu o gol de pênalti, só que faltou maturidade e tranquilidade acima de tudo para manter o resultado, para manter a vantagem e conseguir os 3 pontos. O Atlético consegue fazer um gol que é bizarro para o momento do time. O Bahia tomar um gol como tomou do Atlético, para mim é bizarro. É algo que não pode acontecer nesses últimos 4 jogos. O cenário perfeito, para mim, o ideal é não perder nenhum dos 4. É pelo menos ganhar 2 e empatar os outros 2 seguintes. O Bahia iria a 46 pontos, para mim, permaneceria na primeira divisão. Se o Bahia consegue vencer 3 dos 4, consegue 9 pontos e vai a 47, também não é o cenário ruim, também não é algo, assim, é algo ideal também, Você consegue um ponto a mais. Porém,
Dependendo do jogo que você perca, eu acho que essa conta ela já se perde no meio do caminho. O Bahia é um time totalmente sem confiança nesse momento. O Bahia precisa ganhar jogos. O Bahia precisa voltar a ter confiança, a ter tranquilidade para poder jogar. Porque se você tem tranquilidade, você tem confiança, isso acompanha no jogo. Então, por exemplo, né, digamos que o Bahia perca esse jogo contra o Corinthians e veja o Cruzeiro vencer o Vasco e aí colocar o Vasco na luta, aí 2 pontos, o Vasco consegue vencer na rodada seguinte. Enfim, o cenário ele fica muito difícil. A falta de confiança, de tranquilidade, a crise externa com a torcida aumenta muito, enfim, tudo fica mais difícil. Então, o importante agora é não perder. O Bahia precisa se manter vivo e não pode perder os próximos jogos, principalmente os 2 primeiros, que é contra Corinthians e que é contra o São Paulo, porque se a gente consegue não perder esses 2 jogos e vencer os 2, ou vencer um, empatar outro, a gente se mantém muito vivo e a gente se mantém muito na briga. A confiança vai lá para cima, novamente. Então acho que o importante nesse momento é isso. O jogo do Corinthians, o Bahia não vai contar com o Everaldo. Não me lembro, não me recordo de outra suspensão a não ser ele. Eu não sei o que o Rogério Ceni vai fazer. Se ele vai com um pensamento de buscar 3 pontos ou com um pensamento de que o empate não é ruim para o jogo contra o São Paulo chegar aqui e vencer. Eu ainda acho isso muito arriscado. Para mim o Bahia precisa ir lá e ganhar o jogo. Não tem outra conversa nesse momento. Mas historicamente a gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Corinthians lá em Itaquera. O Bahia nunca venceu o Corinthians lá. É um jogo extremamente difícil. O Corinthians só perdeu um jogo nesse Campeonato Brasileiro jogando em sua casa. Mas esse tabu vai precisar ser quebrado. Nesse momento do campeonato não existe mais isso, né? Os jogadores se colocaram nessa situação e agora vão ter que quebrar esses tabus, passar, na verdade, por cima dessas dificuldades para conseguir manter o time na primeira divisão. E falando sobre os jogadores, rebaixamento, né? A gente sempre vem com essa linha, né, de jogadores desinteressados ou coisas do tipo assim. Eu não acho que os jogadores, nesse momento do campeonato, estão desinteressados ou estão fazendo de sacanagem. Como eu já vi em outros rebaixamentos do Bahia. Em 2014, a gente cai com jogadores se escondendo dentro do departamento médico. Em 2021, a gente vê jogadores totalmente desinteressados e sem comprometimento com a equipe. Em 2023, eu vejo um time que, por mais que esteja jogando mal, que esteja sem confiança, que esteja fazendo jogos muito abaixo e conseguiu resultados vexatórios nesse campeonato, eu não acho que é um time desinteressado. Eu não acho que é um time que está fazendo de sacanagem ou corpo mole. Eu acho que o que falta mesmo é a qualidade de jogo. É um time ruim, é um time limitado, tem jogadores em má fase. É isso. Eu não consigo ver esses jogadores de sacanagem ou coisa do tipo. Até porque, com o Grupo City, todo mundo quer estar aqui. E todo mundo está aqui porque quis estar aqui. O Gilberto tinha mercado em outros clubes do Brasil. O Cauli, se quisesse vir para o Brasil, também tinha mercado em outros clubes. O Biel, a mesma coisa. Então, eu não acho que, o Juba também. Então, eu não acho que estão fazendo de corpo mole ou que querem cair ou coisa do tipo assim. E estão um pouco se importando com o clube. Eles sabem que se ele cair, muitos deles vão continuar e vão ter que jogar a Série B. Então, eu não acho que estão fazendo corpo mole ou sacanagem. Eu acho que falta a mesma qualidade. E isso pra mim é tudo. Falando sobre Cruzeiro e Vasco agora, ambos os times têm 40 pontos. Ambos os times têm um julgamento, que é esse que eles vão cumprir agora. E vão praticamente definir quem vai brigar até o final pelo rebaixamento. Se o Vasco vence esse jogo, o Vasco vai a 43 pontos, o Vasco fica a uma vitória de conseguir a permanência, e o Cruzeiro a mesma coisa. Olhando por tabela de cada time, eu acho que pode ser melhor para o Bahia se o Cruzeiro perca esse jogo do que o Vasco. Porque se o Cruzeiro perde esse jogo, o Cruzeiro continua muito pressionado pela sua torcida, vai ter portões fechados durante todo o campeonato, e tem uma sequência muito pesada, né? Tem Botafogo, tem Palmeiras, tem Bragantino, tem Goiás, se eu não estou enganado, tem um Goiás. Assim, é uma sequência duríssima para o Cruzeiro. O Vasco também tem uma sequência difícil, não tem uma sequência tão fácil assim, porém, o Vasco joga hoje muito melhor do que o Cruzeiro. O futebol que o Vasco desempenha hoje é muito superior ao time do Cruzeiro. O Cruzeiro, para mim, joga o pior futebol de todos os times que estão ali na parte de baixo. Supera até o Bahia. O Cruzeiro tem muito problema na hora de fazer o gol, é um time que falha muito ofensivamente, tem muita dificuldade para conseguir criar oportunidades e situações de gols. E isso complica muito durante os jogos, principalmente os jogos difíceis. O jogo contra o Fortaleza, por mais que tenha sido uma vitória para mim inesperada, foi um jogo onde o Cruzeiro se defendeu boa parte do jogo e conseguiu em estocadas, né, em alguns contra-ataques, algumas oportunidades, e em uma dessas oportunidades conseguiu fazer o gol. Mas raramente isso vai acontecer de novo em outros jogos difíceis como o do Fortaleza, contra Palmeiras, contra Botafogo e coisas do tipo. Então, para mim, é muito mais interessante que o Bahia tenha o Cruzeiro como adversário até o final do que o Vasco, que joga um futebol melhor, que tem um São Januário, que tem um momento muito bom, que tem grandes jogadores, que nesse momento pode fazer a diferença. Para o Bahia, para mim, a conta é a que eu falei no início do vídeo, não perder nenhum dos 4 jogos, tentar ganhar 2 deles,
para poder ir até o final vivo, sem perder, com a confiança alta para conseguir a permanência. Vencer 3 e perder 1, para mim não é ruim, porém não é o ideal. Perder 2 dos 4, para mim é dar adeus à permanência, né? Somar apenas 6 pontos nesses 12 que faltam, para mim é dar adeus. Eu não consigo achar que o Bahia permaneça vencendo 2 jogos. Perder 3, para mim acabou, mas enfim, é tentar não perder, cara. É tentar não perder. A conta para mim é essa, é não perder nenhum dos 4 jogos, porque se a gente consegue manter essa constância até o final, muito provavelmente a gente consegue permanecer, porque os outros clubes vão tropeçar. O Cruzeiro não vai ganhar nenhum dos 5, não vai ganhar 5 dos 5 jogos que faltam, muito menos o Vasco, né? Óbvio, tem um confronto direto, mas o Vasco não vai conseguir vencer 4 jogos, 3 que faltam. Os times vão tropeçar e o Bahia precisa não perder. A conta para mim é essa, ganhar os 4 jogos seria perfeito, mas dificilmente isso vai acontecer. Então eu tô colocando a conta como a seguinte, empatar 2 e ganhar 2, para que a gente consiga permanecer, consiga se manter vivos até o final na luta contra o rebaixamento, e em especial vencer esse jogo contra o Corinthians, que vai ser extremamente importante e decisivo pra gente. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei resenhar aqui com vocês a respeito desse momento que eu tô vivendo. Eu tô vivendo uma semana muito, mas muito difícil com futebol, com o Bahia. A expectativa tá lá em cima para esse jogo contra o Corinthians. Eu tô muito tenso mesmo do que pode acontecer nessa partida. Muito, assim, com medo mesmo. Acho que a palavra certa é essa, medo do que pode acontecer, do resultado. Porque eu não quero viver novamente um rebaixamento. Eu já vivi em 2014, já vivi em 2021. E é difícil, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Nunca se teve muito e produziu tão pouco como a gente tem nesse momento. Mas enfim, não quero falar sobre rebaixamento agora. Não quero fazer um vídeo de análise depois falando sobre culpados ou coisa do tipo, porque, enfim, a confiança precisa estar lá em cima, a gente precisa acreditar até o final, a gente é Bahia. Por mais que a situação esteja difícil, deixa seu like aqui, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se inscreve também se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo. Valeu e até sexta-feira.